poderia ser diferente e como? Poderia ser diferente, poderia ser um preço, como, aliás, historicamente foi, né? A Petrobras, desde outubro de 53, quando foi criada, até outubro de 2016, nunca praticou preço paritário de importação. Então, essa é uma política que é inédita, ela é arbitrária e ela é lesiva, tanto a Petrobras quanto o interesse nacional. A Petrobras, porque a Petrobras perde mercado, viabiliza o negócio dos seus competidores. É lesiva ao interesse nacional por razões óbvias, né? Traz inflação, reduz a produtividade do trabalho, reduz a capacidade competitiva das empresas brasileiras que consomem energia produzidas aqui, né? E com preços praticados aqui, né? Tudo isso desnecessariamente, porque a gente tem uma capacidade de excedente de produzir petróleo que chega a 1,5 milhão de barris por dia, 45% do petróleo que é produzido no Brasil é exportado, e mais de 65% exportado por multinacional estrangeira. Né? Então, isso é um absurdo. Né? E esse petróleo é compatível com o nosso parque de refino. Né? A Petrobras já processou desse petróleo alguma coisa da ordem de 95%, 96% desse petróleo nas refinarias brasileiras. Então, o preço poderia ser qual? Poderia ser um preço que fosse compatível com os custos da Petrobras. Os custos da Petrobras são muito baixos, a Petrobras é extremamente eficiente. Basta você colocar uma margem de lucro, né? Uma lucratividade que seja justa, que remunere a empresa adequadamente, que ela possa gerar caixa de forma a fazer investimento, administrar dívida, honrar com todos os seus compromissos e ainda assim colocar preços muito mais baixos. Né? O levantamento do Observatório Social do Petróleo, publicado pelo Brasil de Fato no dia 18 de julho deste ano, mostrou que a RPCC, a Refinaria Potiguar do Rio Grande do Norte, que foi privatizada, vendia naquele período gasolina 27% mais caro do que o da Petrobras. A refinaria da Amazônia, a REAM, 21% mais caro. E a RELAM, a refinaria da Bahia, também privatizada, 20% mais caro do que a Petrobras. Ou seja, os consumidores do petróleo dessas refinarias privatizadas acabam bancando o custo da privatização. Essas 3 refinarias, controladas por empresas privadas, já estão praticando um preço maior que o da Petrobras em seus mercados? Já estão. Apesar da Petrobras ter mantido o preço paritário de importação, na verdade está até praticando preços para o diesel, no caso do diesel, que eu acompanho mais de perto, preços até superiores ao de importação, ainda assim, essas refinarias têm praticado preços ainda maiores. Né? Elas são empresas que não são competitivas porque elas não são integradas verticalmente, então elas não têm atividade, né, na procura do petróleo, na produção do petróleo, né, no acesso a petróleo a um custo de produção e não a um custo de mercado, a um custo de oportunidade. Né? Então, isso torna muito difícil que elas sejam competitivas com a Petrobras. Então, é certo, quer dizer, mesmo a Petrobras praticando ainda desnecessariamente preços relativamente altos, essas refinarias privatizadas praticam preços ainda maiores. Né? Se a Petrobras, então, praticasse o preço real e não mantivesse praticamente os preços da PPI, se não mais, como você disse, se eu estou entendendo direito, a própria Petrobras tornaria politicamente impossível a manutenção dessas empresas no mercado, porque daria uma diferença de preço muito grande, é isso? Exato, traria à luz, né, aquilo que a gente fala e que muitas vezes as pessoas não têm a materialidade, né, que é da eficiência da Petrobras. Quando a gente fala a Petrobras é muito mais eficiente e capaz de praticar preços muito mais baixos do que os seus concorrentes, tanto importadores quanto produtores de refinarias privadas, isso, assim, ao ouvido de uma pessoa leiga, pode não significar muita coisa. Mas a partir do momento que as pessoas vejam os preços que estão sendo praticados, né, a diferença dos preços que são praticados nos estados e essas diferenças passarem a ser significativas, 30%, 40%, por exemplo, de diferença, né, dependendo da situação do preço do petróleo e do dólar, é capaz de alcançar esses patamares com tranquilidade. Aí, bom, ficaria evidente, tanto para os políticos, né, nenhum político poderia negar, né, a ineficiência da iniciativa privada nesse setor. Né? Então, aí tornaria assim, imperativo, né, uma ação política no sentido de recuperar esses ativos. Este gráfico mostra que a exportação de petróleo do Brasil, petróleo cru, bateu recorde este ano em relação aos anos anteriores, principalmente por empresas multinacionais.
Quem se dá bem são as empresas importadoras. Elas importaram de janeiro a junho deste ano 34% do diesel, que é o essencial para a economia brasileira, da Rússia, inclusive com desconto de 22%, depois 31% dos Estados Unidos e 11% dos Emirados Árabes Unidos. O fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos é o que controla hoje a refinaria privatizada da Bahia. Qual é o mínimo por lei de dividendo e quanto que, quando no pico, acho que foi no governo Bolsonaro, quanto que se pagou de dividendo? Essa comparação não sei, mas acho que o mínimo é 25% do lucro, né? Agora, o que foi pago foi mais do que o lucro, né? Então, se pagou dividendo mais do que o lucro total, né? Eu tenho um artigo só que eu falo só sobre esses altos e insustentáveis dividendos que foram pagos pela direção da Petrobras a partir dos últimos anos, né? Comparando com o histórico da Petrobras e comparando com outras multinacionais, outras petrolíferas, né? Que têm ações negociadas em bolsa e dados públicos, né? Os números são assombrosos, né? A proporção é assustadora, né? Então, você privatiza ativos, né? Com esses recursos que você privatizou, você também reduz investimentos, você privatiza ativos e distribui na forma de dividendos. Então, na verdade, você está camuflando um resultado distribuído em dividendos, que na verdade está sendo até uma amortização. Você está transformando um capital imobilizado, né, um ativo produtivo, lucrativo, você coloca isso no caixa e distribui como se fosse dividendo. Então, isso você só faz uma vez, isso é não recorrente, você depois nunca mais consegue fazer de novo, né? E também o investimento baixo de hoje vai ter reflexo no futuro. Então, se tiver um investimento muito baixo hoje, no futuro você vai ter comprometido a sua geração de caixa. Então, também, sob essa ótica, é não recorrente. Por isso que é insustentável, né? E essa política foi mantida pelo atual governo, né? Quer dizer, essa política de distribuição de dividendos trimestral, ainda em montantes altíssimos, se você compara tanto com o histórico da Petrobras quanto com as companhias petrolíferas privadas, e eu coloco tudo isso lá nesse artigo sobre os altos dividendos que têm sido pagos pela atual direção da Petrobras. A última distribuição foi quando? Foi já no governo Lula? Sim, você já teve 2 distribuições no governo Lula, né? Elas são trimestrais, então já foram 2 trimestres. Eu tenho um artigo quando foi a primeira do primeiro trimestre e agora também atualizando os dados para o semestre todo, né? E lá eu mostro que continua assim desproporcional tanto em termos históricos quanto comparativos, né, com outras empresas. Até o segundo trimestre de 2023, a Petrobras já tinha pago 10,9 bilhões de dólares em dividendos para os seus acionistas, metade dos quais são estrangeiros. Menos do que o ano passado, sim, mas bem acima da média histórica. E aqui uma comparação do Felipe Coutinho com as outras empresas no mesmo período, segundo trimestre de 2023. Petrobras pagou 10,9 bilhões em dividendos, a Exxon 7,44, a Chevron 5,68, a Shell 4,01, ou seja, a Petrobras das grandes é a que mais está pagando dividendo para os acionistas.